Vamos iniciar a aula de hoje com a permissão do Senhor, fazendo uma oração. Eu peço a você que fique em silêncio, feche os seus olhos para nós orarmos neste momento. Pai bondoso, nós estamos aqui gratos ao Senhor por mais um dia de ensino, de aprendizado e de nós estarmos, Senhor, em torno da Tua Palavra para que dela nós aprendamos o que o Senhor tem para nós nesta manhã, tanto os Teus princípios e também aqui tudo aquilo que nós devemos aprender para obedecer ao Senhor e agradar o Teu coração. É a Tua Palavra que é o nosso guia, é o nosso referencial neste mundo. Que nós amemos cada vez mais os Teus estatutos, a Tua Palavra. Que nós cada vez mais tenhamos prazer em estudar as Escrituras Sagradas e viver por elas, Senhor. Assim eu oro com a gratidão e alegria neste momento de aula da Escola Bíblica Dominical. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, continuando o estudo da Confissão de Fé Batista de 1689, nós estamos no capítulo 3, a respeito dos decretos de Deus. Hoje vamos ver o parágrafo 3 e o parágrafo 4 deste capítulo 3 sobre os decretos de Deus, tá? E hoje vamos ver um assunto muito interessante a respeito da predestinação. E a predestinação nós vamos ver sobre a eleição e alguns pontos importantes que Deus tem dentro daquele grande bloco de conteúdo sobre os decretos de Deus, tá bom? Os decretos de Deus, parágrafo 3 e parágrafo 4. Vamos ler o parágrafo 3, leia com atenção aí comigo, por gentileza. O texto está projetado, você também tem impresso aí. Vamos lá. Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Em resumo, o que você entendeu deste parágrafo 3? Deus decretou tanto aqueles que Ele escolheu para a salvação, tanto aqueles que Ele decidiu permanecerem em seus pecados para a condenação. Você vai ver que muito bem, você vai ver que antes do ponto e vírgula é uma situação, a situação dos eleitos, dos escolhidos para a salvação. Depois do ponto e vírgula é a situação daqueles que são destinados, pré-ordenados para a condenação eterna. E veja, tanto homens quanto anjos. E isto, vamos ler novamente? Agora eu acho que você vai conseguir captar um pouco mais do conteúdo desse parágrafo. Vamos lá. Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, é a manifestação da glória de Deus, não é manifestação da maldade de Deus, não é manifestação da, digamos assim, dos caprichos de Deus, é glória de Deus, é a glória de Deus que está acima de tudo e de todos, para a manifestação da glória dele. Alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Para quê? Para o louvor, para a adoração da sua gloriosa graça. Você está nessa situação? Sim ou não? Você tem que ter convicção disso. Responde para mim. Você está nessa situação? Amém. Louvado seja Deus. Eu estou nessa parte antes do ponto e vírgula. Eu creio nisso. Tá? Eu creio que eu fui predestinado, pré-ordenado para a salvação. Deus me escolheu, me salvou, me elegeu e eu fui alvo da graça de Deus. Da graça de Deus. Você também. Ok? Agora vamos
Eu ia falar, vocês então estão em qual... Vocês se enquadram em qual categoria? Homens ou anjos? Não, né? Homens, muito bem. Depois do ponto e vírgula, olha a situação de homens e anjos que estão pré-ordenados para a condenação. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Agora vamos entender o seguinte. Esses outros, tanto homens quanto anjos, pecadores, que não se arrependeram e foram pré-ordenados para a condenação, estes foram deixados a agir em seus pecados. Deus fez com que estes homens e anjos não se arrependessem dos seus pecados, e eles estão pré-ordenados para a condenação. Isso é predestinação, isso é pré-ordenação de Deus para esses tantos também. Agora olha lá, para o louvor da sua gloriosa justiça. Justiça de quem? De Deus. Deus é justo em condenar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Aliás, Deus seria justo condenando todo mundo. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos aqueles que são filhos de Adão e Eva estão destinados à condenação por causa dos seus próprios pecados. Porém, Deus elegeu alguns por sua livre vontade, nós vamos ver no parágrafo 4º. Ele escolheu alguns para a salvação por causa da sua graça, porque Ele quis. Alguns Ele escolheu para a salvação. E no parágrafo 5º, que nós vamos ver na próxima aula, parágrafo 5º e o parágrafo 6º desse capítulo 3, nós vamos ver que não houve mérito, não houve destaque algum na criatura, no homem escolhido, para que Deus elegesse, para que Deus predestinasse e salvasse. Foi por graça, tá? Então você está na categoria daqueles que são predestinados para a salvação, louvado seja Deus. Isso traz segurança para o seu coração? Sim, toda. Desde sempre, lá atrás, Deus escolheu você para salvar. Isso é maravilhoso. Porque se dependesse de você para a sua salvação, você não conseguiria ser salvo e muito menos se manter salvo. Então é graça de Deus escolher você, predestinar a sua salvação. E agora veja que Deus é justo, porque Ele também, daqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que negam o nome do Filho, não reconhecem os seus pecados, não confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, esses estão já destinados à condenação eterna por conta dos seus pecados não confessados, não reconhecidos diante do justo juiz, que isso vai acontecer naquele dia, para louvor da glória, ou para louvor da sua gloriosa justiça, justiça de Deus. Vamos ao parágrafo 4º. Olha só como que continua o texto escrito pelos batistas de 1689. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são particularmente e imutavelmente designados. Estes homens e anjos, tanto os que foram alvos da graça, quanto os que foram alvos da justiça. Tanto aqueles que foram predestinados para a salvação, quanto aqueles que foram pré-ordenados para a condenação eterna. Todos estes estão imutavelmente designados para esse fim. Deus não muda de ideia em te salvar. E Deus também não muda de ideia quanto àqueles que Ele decidiu condenar. Isso está decretado. Por isso nós estamos vendo esse assunto dentro dos decretos de Deus. Perceberam? Dentro dos decretos de Deus. E essa situação, então, ela está particular e imutavelmente sem alteração. Não tem mudança. Todos eles foram designados para esse fim que Deus pré-ordenou. E o seu número, o número de quem? Tanto dos salvos quanto dos condenados. Tanto homens quanto anjos. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Veja, a quantidade dos salvos, dos eleitos, é uma quantidade certa, definida. Não é um número aberto.
Deus já sabe exatamente todos e tantos que Ele vai salvar, ou que Ele decidiu salvar. Todos. Até o último ser humano que há de nascer na face da terra. O número dos eleitos é definido. O número dos eleitos é certo para Deus. Veja. Os nomes que estão escritos no livro da vida, os nomes que estão escritos no livro da vida, tem lá todos os nomes escritos. E no final do último nome tem reticência? Tem lacuna para preencher aqueles que passarão a ser salvos? Não, o livro da vida já está escrito. Todos os nomes já estão lá. Já estão lá. E esse livro vai ser aberto naquele grande e terrível dia. E o nosso nome como salvo estará lá. Louvado seja Deus, para o louvor da glória de sua graça. Amém. Glória a Deus por isso. O número dos eleitos está definido. O número dos anjos que são eleitos, né, e que não desobedeceram a Deus é definido também. E também o número daqueles que são destinados à condenação. Decreto de Deus. Vamos às referências bíblicas e daqui a pouco nós vamos bater um papo sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. Vamos lá. Abra, por favor, alguém, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Efésios 1, de 3 a 6. Amém. Veja, o apóstolo Paulo inicia essa carta já mostrando que Deus é bendito, é maravilhoso, né? Nós devemos bendizer Ele, adorar esse Deus maravilhoso que antes da fundação do mundo, Ele já nos deu toda sorte de bênção espiritual. E as bênçãos espirituais é nas regiões celestiais, aquilo que vem de cima, do alto, em Cristo Jesus. E dentre essas bênçãos espirituais está a predestinação, como ele já disse, de início, no versículo 4. A eleição, né? Nos escolheu nele. A escolha é eleição. Deus escolheu você. Deus predestinou, em amor predestinou você. Por que a resposta está no versículo 4, né? Por que Deus predestinou você? Porque Ele anteviu que você creria? Que você iria crer nele? Não. Porque Ele viu lá atrás, antes da fundação do mundo, que você seria uma pessoa boa, que não daria tanto trabalho para Ele? Não. Que você era maravilhoso, cheiroso e bonito? Não. Ele, antes da fundação do mundo, predestinou a sua salvação por amor. Leia, por favor, Robert, novamente o versículo 4, se eu não me engano, né? Aí o 5, né? Amém. Isso, amém. A predestinação é fruto, ela provém do coração grandioso, amoroso do nosso Deus. Isso. Você foi alvo do amor de Deus lá antes de tudo vir a existir. E Ele lá atrás já adotou você como filho. E em Jesus Cristo isso se consumou. Isso passou a existir na sua vida. Você passou a ser filho de Deus porque creu em Jesus Cristo. Adotou você lá antes da fundação do mundo, segundo a vontade boa dEle, segundo o querer dEle, segundo o propósito dEle, segundo o... Agora vamos ver se vocês falam a palavra que nós estamos vendo. Segundo o decreto dEle. O decreto de Deus. Isso é imutável, isso é
rocha, isso é petrificado, isso não muda. Ninguém altera isso. Ninguém. Louvado seja Deus. A escolha antes da fundação do mundo é inalterável. E aí você depois lendo esse capítulo 1, você vai ver tantas outras bênçãos espirituais que você tem nas regiões celestiais em Cristo Jesus, através do Filho, através de Cristo. Tá bom? Adoção e tantas outras. Quem achou 1 Timóteo 5:21? Leia bem forte. Pode ler os dois, não tem problema não. Amém. Vocês perceberam uma expressão que o apóstolo Paulo deixa aí? Diante de mim, diante de Deus e dos anjos eleitos. Então, há anjos eleitos. Anjos escolhidos por Deus para serem santos, que não se corromperam com o pecado. Anjos eleitos. Aí está uma expressão clara, tá, a respeito dos anjos escolhidos. Por isso que é uma referência bíblica desse parágrafo 3 aí da Confissão de Fé Batista. Essa referência prova que há, sim, anjos escolhidos por Deus para serem dele, para serem puros, sem pecado. Assim como uma tanta parte também de anjos desobedeceram a Deus, eles desobedeceram a Deus, né, se corromperam, pecaram, desobedeceram, e Deus os mantém em condenação. E o chefe desses anjos condenados é o diabo, Satanás. Né? Diabo. João 10, 25 a 30. Quem achou aí as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? João 10, 25 a 30. Pode ler. Muito bem, veja, Jesus falando que aqueles que não ouvem a voz dele não são ovelhas, portanto não vão segui-lo. Outros ouvem a voz do Filho, ouvem a voz do pastor, porque são ovelhas. E Jesus diz assim, ó, eu as conheço. Quando Jesus diz eu as conheço, quer dizer que existe um número exato de ovelhas que Jesus conhece, ovelhas que são dele. Não é um número indefinido. Não é um número que Jesus falou assim, olha, eu tenho as minhas ovelhas, mas eu não sei quem são. Jesus falou isso? Não, Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei aquelas que o Pai me deu. É um número definido, é um número exato. Você está dentro desse número, você que é salvo, que é crente de Jesus Cristo, que reconheceu os seus pecados, que foi batizado nas águas, que vive uma vida em santidade, em adoração ao Senhor, vive desenvolvendo a salvação. Você faz parte daquele número definido dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados por Deus. Esse texto nos dá uma segurança tão plena, né? Tão firme nos nossos corações. Eu as conheço. E Jesus fala assim, ó, ninguém tira as minhas ovelhas das minhas mãos. Aleluia. Você está posto nas mãos do Supremo Pastor. Você está nas mãos daquele que garante a sua salvação. Nenhuma das ovelhas se perderá. Amém. É bem verdade que nesse processo de desenvolvimento da salvação, você precisa, como nós já estamos estudando lá em Filipenses, que você precisa se esforçar, não para garantir a sua salvação já está garantida, mas você vai se esforçar porque você é salvo. Você com prazer, é bem verdade com esforço, mas com prazer, amando o seu Supremo Pastor, você vai viver uma vida buscando
santidade, desenvolvendo a salvação, correndo aquela carreira rumo ao alvo, fitando o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas a sua salvação já está garantida. Não há perda de salvação. Essa semana o Roger postou um vídeo explicativo, assim, com uma clareza tão boa a respeito de que não há perda da salvação. Não há perda da salvação. De fato, é isso mesmo. As Escrituras nos garantem isso. A palavra do nosso Senhor garante isso. Então, traz tranquilidade e segurança para os nossos corações. Amém? Irmãos, nós precisamos ver o seguinte, continuando a aula de hoje, a respeito da predestinação. Predestinação. A predestinação é uma faceta do decreto de Deus relacionada às suas criaturas morais. O que são criaturas morais? São seres que Deus criou que vivem entre o certo e o errado. Uma árvore vive entre o certo e o errado? Um grilo sabe que está fazendo coisa errada? Um cachorro, quando ele está, por exemplo, fazendo xixi na rua, ele fala, meu Deus, o que eu fui fazer esse xixi aqui? Não. Esses seres que eu acabei de dizer não são seres morais. Portanto, a predestinação são para aqueles seres que estão vivendo entre o certo e o errado. Isso é ser um ser moral. A predestinação é para esses. Quais são os seres morais que Deus criou? Anjos e a raça humana. Anjos e a raça humana. Pois não? Isso deriva da imagem de Deus, perfeitamente. Isso vem da imagem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos seres morais, tá bom? Então a predestinação está para estes, para essa qualidade de criatura, tá bom? A predestinação divide-se em eleição e reprovação. Vamos ver, você que declarou que foi eleito, que foi salvo, que foi predestinado, você está nesse primeiro grupo aí. Vamos lá. Eleição é o propósito. O que é propósito? É a vontade, é o querer de Deus, é o propósito eterno de Deus de manter os anjos eleitos em estado de santidade e de salvar para si pecadores por meio da pregação e da fé no Evangelho de Jesus Cristo e mantê-los salvos pela ação do Espírito Santo. Veja, o propósito eterno de Deus, a sua imutável vontade, desde sempre, desde lá de trás, foi que você fosse salvo, escolhido, o Espírito Santo habitasse em você, para você ser uma nova vida, para você crer em Jesus Cristo, para você ser salvo e para você viver em santidade e para você ir para o céu e viver eternamente com Ele. Esse é o pacote da eleição. Deus mantém você salvo, não somente te salvou e te jogou no mundo, agora se vira. Os eleitos, os salvos, não são aqueles que Deus dá a corda, o start inicial, né? A salvação inicial, aquele pontapé e fala, agora é com você. Confio em você. Não, Deus não confia em nós. Deus não precisa confiar. Deus, ele age. É a partir dele que as coisas acontecem. Então, você foi salvo e ele mantém a sua salvação por meio de fatores que ele coloca nessa caminhada de desenvolvimento da salvação. E nenhum desses se perde. Eu preciso repetir isso. Porque muitos estão aí levantando de manhã porque pecaram, muitos evangélicos, quero dizer, porque cometeram pecado ou porque estão tristes numa situação e por conta disso falam, eu perdi a salvação hoje eu não estou salvo, hoje eu não estou bem com Deus, eu preciso arrepender dos meus pecados porque agora eu perdi minha salvação, preciso me arrepender para conquistar a salvação novamente. Não é dessa forma. Deus salvou você e você está eternamente salvo, para sempre salvo, imutavelmente salvo. E se você pecou, Deus, através do Espírito Santo, vai mover você a um arrependimento verdadeiro e uma volta para Ele. Ele está mais interessado do que você. O Espírito Santo que age em nós, para nós nos arrependermos e continuarmos essa caminhada para a honra e glória dEle, adorando a Ele, vivendo em santidade na presença dEle, como nós vimos no versículo 3 de Efésios 1, certo?
Então essa é a eleição dentro desse pacote de predestinação. Agora tem a parte da reprovação, a parte daqueles que estão eternamente condenados, aqueles que estão foram deixados em seu estado de pecado e desobediência. Porque pensa, é um rio que está correndo rumo à condenação e ao inferno. E esse rio estão descendo todos aqueles que estão condenados. Mas neste rio da condenação que vai desembocar no inferno, Deus escolheu alguns, Deus tirou alguns para a salvação. Deus tirou alguns para serem dele. Deus sacou alguns para a salvação. Mas aqueles outros estão condenando rumo à reprovação. Olha só o conceito de reprovação. É o propósito, é a vontade imutável, livre e eterna de Deus de não manifestar a sua graça salvadora sobre o restante da humanidade pecadora, condenando-as por seus pecados e também em relação aos anjos caídos. Todos esses já estão condenados para louvor da glória da justiça de Deus. Deus é justo. Entenderam? Dentro do pacote da predestinação existe então os eleitos e existe aqueles que estão reprovados, que se mantêm condenados diante de Deus. Agora, já fizeram essa pergunta no curso da história. Qual a pergunta? Leia bem forte comigo se você está acordado, vai. Alguém já fez essa pergunta? Quem? Paulo. O apóstolo Paulo fez essa pergunta, não que ele não soubesse a resposta, mas ele fez essa pergunta justamente para explicar que não há injustiça da parte de Deus. Porque nós precisamos, diante disso, diante dessa realidade, de que aqueles que Deus escolheu para a salvação é um número exato, certo, e ninguém muda isso. E aqueles que estão no caminho da reprovação, da condenação, é um número exato e que ninguém muda isso. Então a pergunta é, e aí? Esses que não conseguem, porque Deus já decretou a condenação deles, como que, né? Isso é injusto, porque eles querem ir para Deus, mas Deus não deixa. Não há injustiça da parte de Deus. Vamos lá. Não podemos criticar a justiça de Deus em qualquer um de seus decretos. Nenhum ato de Deus está sujo com injustiça. Nenhum ato, nenhum decreto de Deus está maculado com injustiça. Nenhum. Em especial nessa questão da predestinação. Por quê? Em razão dos seus pecados, todos os homens merecem a condenação eterna. Essa é a realidade de todos. Todos. Deus dá de forma justa aquilo que todos os homens merecem. O que todos os homens merecem? Condenação. Ninguém merece salvação. Por que alguns acham que é injusto pensar sobre predestinação, e esses calvinistas malucos ficam pensando em predestinação? Não, coitados daqueles pecadores que podem aceitar a Deus, mas esses calvinistas fecham a possibilidade deles se arrependerem e irem para Deus. Eu estou falando a cabeça daqueles que jogam no lixo a predestinação. Mas eles não entendem que todos merecem não a salvação, todos merecem a condenação. Então Deus dá de forma justa aquilo que todos merecem. O quê? Condenação. É injustiça isso? Não. Agora, Ele escolheu por amor e porque Ele quis, Ele escolheu dar salvação para alguns. Porque Ele quis. E esse querer de Deus, existe por trás assim uma maldade com aqueles que Ele não quis condenar?
No caráter de Deus não há mácula de maldade, de injustiça. Ele quis, e se Ele quis, está tudo certo, porque provém de um ser que é puro, santo, perfeito, totalmente justo, totalmente amoroso, gracioso, e Ele faz o que Ele quer. Entenderam? Porém, pela sua graça, Deus decidiu salvar os eleitos do castigo eterno e lhes dar a vida eterna. Por graça. Em outras palavras, todos mereciam o inferno, porém Ele decidiu salvar os eleitos e conduzi-los para o céu. E agora vamos ler o texto que o apóstolo Paulo explica a respeito disso. Eu preciso ver com você rapidinho esse texto de Romanos capítulo 9. Vamos lá. Romanos capítulo 9. Essa pergunta já foi feita na história. Versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? Resposta: não, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, aí Paulo ele pega um texto lá do Antigo Testamento que Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem merece misericórdia? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terei compaixão de quem merece compaixão? Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ei, você merecia misericórdia e compaixão da parte de Deus? Não. Não, você é pecador. Deus estava irado contra você por conta do seu pecado, porque você ofendeu a Ele. Você merecia ser justamente castigado. Não era para você estar aqui. Não era para você ser salvo. Ou você acha que você é a cereja do bolo de Deus? Ou, né, o destaque daqueles que Deus olhou e falou: nossa, eita, eu precisava salvar você mesmo, hein? Não, ninguém merecia. Ele faz o que Ele quer. Continuando, assim pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, não depende de quem se manifesta para Deus para ser salvo, ou de quem se esforça diante de Deus para ser salvo. Não depende disso. Ninguém faz nada para ser salvo, porque qualquer coisa que nós pudéssemos fazer para sermos salvos não satisfaria a justiça de Deus. Somente um fez, somente um correu, somente um se apresentou diante de Deus perfeito e satisfez a justiça de Deus. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, não depende de quem quer, não tem como. Qualquer pecador diante de Deus, ao se esforçar para fazer boas obras para ser salvo, qualquer obra que um pecador fizer para Deus será feita. Essas obras serão feitas com mãos sujas. E a obra boa apresentada para Deus com mão suja vai sujar a obra boa. Com isso, Deus não vai aceitar qualquer obra suja. É isso que Isaías falou em alto bom som para o povo. As nossas justiças, o melhor que nós pudermos apresentar para Deus, são para Deus trapo de imundícia. É sujeira. Não satisfaz Deus. Nossa, mas Deus é exigente, hein? Claro que é. Ele é totalmente santo. Ele não tem compactuação com pecado, com sujeira, com maldade, com nada, com impiedade. Ele é santo, santo, santo. E diante de um Deus que é santo e perfeito, nada que nós pudéssemos oferecer para Ele para satisfazer a justiça dEle, poderia satisfazer. A não ser um que fez tudo perfeitamente, designado por Deus antes da fundação do mundo para essa finalidade, para satisfazer a justiça de Deus. E é na justiça desse um que você está seguro. Não fosse Jesus Cristo, você e eu não conseguiríamos acessar o Pai. Não conseguiríamos chegar na presença do trono da graça, do Deus Santo, se não fosse Jesus Cristo. Por isso você, pela fé,
crê em Jesus Cristo, nos méritos dele, naquilo que ele fez por você na cruz. E Deus agora vê Cristo em você. Deus aceita você por causa de Cristo, por causa da justiça do Filho. Amém? 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo aqui está usando um episódio lá, da saída do povo do Egito. Faraó estava com o coração endurecido e Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não deixou Faraó, Deus fez com que Faraó permanecesse endurecido daquela forma, porque Deus quis. É isso que Paulo está explicando. Porque Deus quis. Vamos lá. Logo, versículo 18. Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Muito bem. Paulo, meio que como se fosse encerrar esse assunto, mas ele coloca uma pergunta aí de um leitor imaginário. Uma pergunta hipotética. Uma dúvida de alguém que pudesse chegar para Paulo e dizer assim, mas esse alguém vai dizer para Paulo: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Paulo, ele chega nesse ponto e imagina uma possível indagação de alguém que pudesse dizer assim, então por que Deus se queixa ainda? Ou seja, por que Deus endurece o coração daqueles que não vão se arrepender, mas Ele endureceu e Ele vai condenar essa pessoa? Por quê? É lógico que essa pessoa não vai se arrepender. Deus endureceu o coração dela e ainda assim Deus cobra dela. Deus cobra de uma pessoa que Ele mesmo endureceu o coração. E aí o apóstolo Paulo joga essa pergunta, de um leitor imaginário, fala: mas é lógico que Deus vai se queixar, e lógico que quem é condenado dessa forma não vai se arrepender, porque Deus endureceu o coração dessa pessoa, Deus não vai permitir ela voltar. Coitado dessa pessoa. Aí a gente fica esperando a resposta de Paulo, A gente fica esperando, agora Paulo vai explicar por que Deus escolheu e por que Deus rejeitou. Agora vai. Vamos ver a resposta de Paulo. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Paulo não responde. Paulo joga para Deus, dizendo assim, quem é você para querer colocar nos seus parâmetros, na sua avaliação, a justiça de Deus, para avaliar o que Deus faz de bom? Quem é você? Paulo não responde. Paulo só diz: Deus é justo. E ponto, e acabou. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus, Ele faz com as suas criaturas o que Ele quer. Isso é justiça. Isso vem de Deus, um ser puro, santo, perfeito, que não erra. E aí a gente encerra. Versículo 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Paulo está dizendo assim, Deus, Ele demonstra a sua ira contra aqueles que pecam contra Ele, ainda que nesse momento Ele está suportando com paciência aqueles que ofendem a Ele, aqueles que desobedecem descaradamente a Ele, aqueles ímpios que debocham dEle, aqueles ímpios que rejeitam o Filho. Deus ainda nesse momento está suportando esses vasos de ira com muita paciência, mas vai chegar o dia em que Ele com justiça vai condená-los, porque eles vivem em reprovação e eles vão eternamente sofrerem a punição dos seus pecados. Ainda Deus está retendo a sua ira final. Isso é injustiça? É justiça. Ainda assim Deus está suportando essa ira. E também Deus usa de misericórdia com aqueles vasos que são objetos da sua graça, que são alvos da sua graça, e Deus preparou para a glória. Versículo 24. Esses vasos somos nós, aleluia, a quem também chamou para não só dentre os judeus, mas também dentre os
tios, você e eu somos esses vasos feitos por Deus para serem salvos, porque fomos predestinados, eleitos antes da fundação do mundo. Agora, terminando aqui, ao invés de questionarmos a predestinação, deveríamos ser gratos pela redenção que nos alcançou, não é? Deveríamos cada dia, cada instante, agradecermos ao Senhor pela salvação. A eleição traz consolo e segurança para o crente, amém. Traz consolo para você, traz segurança para você. Porém, ele não pode esquecer, esse crente que demonstra a sua eleição, porém ele não pode esquecer que demonstra a sua eleição por meio de uma vida de humilde piedade na presença do Senhor. Olha só, você sabe que você foi salvo, amém. Agora, como que você está vivendo diante dessa tão grande salvação que Deus deu a você em Cristo Jesus? Como que está a sua vida? Sua vida deve ser uma vida de piedosa, humilde e piedosa, vida em santidade. O seu viver, a sua conduta tem que ser coerente com essa salvação graciosa que um dia chegou na sua vida sem você merecer. Sem você merecer. Agora a sua vida é uma vida de adoração a esse Deus que não tinha obrigação alguma de salvar você. Como está sendo a sua vida? Como você está vivendo para esse Deus maravilhoso, gracioso, que te amou antes de tudo vir a existir e escolheu você para salvar você? E você não merecia, eu também não. Conclusão: diante disso, se tem um número exato daqueles que vão ser salvos e um número exato daqueles que vão ser condenados, o que fazer então? Vamos parar de evangelizar? Sim, como não? Para que evangelizar se Deus já salvou um, já tem o número certo daqueles que vão ser salvos e o número certo daqueles que vão ser condenados? Para de evangelizar então. Não vamos não. Olha só, vamos pegar o ensino do pastor Franklin para a gente encerrar. E ele explicou o seguinte, olha lá. O apelo do evangelho, quando você prega o evangelho, não é só pastor que prega o evangelho não, tá? Você também é um missionáriozinho. Você também é um proclamador, um pregador do evangelho. Você foi chamado, todos vocês, todos nós somos vocacionados, chamados para fomos comissionados por Jesus Cristo para falarmos do evangelho dele a todas as pessoas. Então, o apelo do evangelho estende uma chamada à salvação a todo o que ouve a mensagem. Amém. Todo o que ouve a mensagem. Ele convida, o evangelho convida a todos os homens, sem distinção, a beberem da água da vida e viverem. O evangelho promete salvação a todo o que se arrepender e crer. Mas essa chamada geral externa, estendida igualmente ao eleito e ao não eleito, não trará pecadores a Cristo. Veja, quando você prega, o resultado é a salvação daqueles que você prega? Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, eu sei aqui de experiências de irmãos e irmãs que estão há anos pregando para parentes e os parentes não se arrependem. Não se arrependem. Portanto, essa chamada externa não garante salvação. Não é? Não é 100% de sucesso na pregação para a salvação. Veja, essa chamada geral externa, estendida igualmente ao eleito e ao não eleito, não trará pecadores a Cristo. Por quê? Porque os homens estão, por natureza, mortos em pecados e debaixo de seu poder, debaixo do pecado, debaixo do poder do pecado. Eles são por si mesmos incapazes de abandonar os seus maus caminhos e se voltarem a Cristo para receberem misericórdia. Nem podem e nem querem fazer isso. Consequentemente, o não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. O não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho porque ele está fechado, ele está sob o domínio do pecado, ele está morto. Nenhuma quantidade de ameaças ou promessas externas fará um pecador cego, surdo, morto e rebelde se curvar perante Cristo como Senhor e olhar somente para Ele para a salvação. Tal ato de fé e submissão é contrário à natureza do homem perdido. Veja, todos os homens estão mortos em seus pecados e delitos, e por eles mesmos, eles não vão se voltar a Deus. Agora, diante dessa explicação do pastor Franklin, a gente tem que se perguntar: quem são os eleitos? Você sabe?
Não sabe. Se você não sabe, você precisa continuar realizando a chamada externa, a proclamação do Evangelho. Porque você não sabe. Se você não sabe, você tem que continuar falando. E se o Evangelho chegar no coração daquele que é eleito, com certeza ele vai deixar de ser cego, morto, endurecido, para ser aquele que o Espírito Santo vai regenerar e vai dar um coração mole, vai dar visão, vai dar vida para ele crer no Evangelho que você pregou. Portanto, você não pode deixar de pregar. O entendimento da doutrina da predestinação não é justificativa para você cruzar os braços e falar: vou parar de pregar, já está todo mundo salvo, eleito, quem Deus quer, quem não quer. Mas você sabe quem quer, quem não quer? Não. Veja, Deus não somente decreta o fim, mas Deus também decreta um meio para se chegar ao fim. Deus decretou o fim, a salvação dos eleitos. Mas como que se chega naquele fim? Através da pregação do Evangelho. Deus decretou, é ordem de Deus, que você fale de Cristo, proclame o Evangelho a toda criatura. Porque não está escrito na testa de ninguém, eleito ou condenado, eleito ou reprovado. Portanto, você precisa continuar pregando. Você é aquele mensageiro que Deus decretou antes da fundação do mundo para levar o Evangelho para todos aqueles que têm que ouvir o Evangelho. Uns rejeitarão, outros crerão em Cristo. Aleluia! A pregação sua do Evangelho ela é 100% de sucesso. Por quê? Porque se a pregação do Evangelho continua fazendo com que o coração daqueles descrentes permaneça endurecido, o Evangelho também endurece. Mas o Evangelho amolece o coração daqueles que são predestinados. Veja, não fique triste, não fique desanimado. Eu sei, eu também passo por isso. Porque desanima, né? Nós gostaríamos que todos aqueles que nós amamos tanto, que são ímpios, pudessem ter essa vida maravilhosa que nós temos como crentes. Mas não está nas nossas mãos. E nós não podemos jogar essa culpa para Deus, jamais. Nós temos que entender que Deus é justo e Ele sabe o que Ele está fazendo, tanto com aqueles vasos destinados à perdição, quanto aqueles vasos que são alvos de sua graça e amor e salvação. Confie na justiça e na graça de Deus e seja um instrumento de Deus para levar o Evangelho a todos que têm que ouvir o Evangelho, que precisam ouvir o Evangelho, todos os pecadores. Amém? A predestinação não anula o evangelismo, de jeito nenhum, pelo contrário, confirma, pelo contrário, motiva, porque você vai levar, vá para a seara sabendo que tem eleito nesse meio aí, vá para a plantação, né, você vai jogar a semente nessa terra e pensa no seguinte, a semente vai germinar no coração de alguém, é isso, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso. Obedecer. Amém. Amém. Portanto, fale do Evangelho e você vai alcançar o coração daqueles que são predestinados para a salvação. E também o Evangelho vai mostrar para aqueles que estão condenados que eles continuam no caminho errado. Prega o Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Amém.